Nesse vídeo você vai entender e aprender a diferença entre obrigatório por lei e essencial na prática. Os riscos também de fotografar sem contratos, pedidos absurdos, calotes, cancelamentos e muitos outros. Como o contrato protege não só o fotógrafo, mas também o seu cliente. E também porque o contrato ele é uma ferramenta de vendas e não um empecilho burocrático. Vamos lá? Não existe nenhuma lei no nosso país que diga que é obrigatória a utilização de contrato no nosso serviço, tanto de fotografia quanto de filmagem. Sim, existem regras, mas são regras sobre os acordos feitos entre as partes, entre as pessoas, tanto as pessoas naturais, a pessoa que a gente chama de pessoa física, né, quanto para pessoas jurídicas. E essas regrinhas, elas estão lá no Código Civil. Claro que tem algumas profissões específicas que também têm leis específicas para falar sobre esses acordos, mas no nosso caso, as principais regras estão lá no Código Civil e a gente também pode falar aqui outras leis que envolvem contrato. Mas eu não vou ficar confundindo a cabeça de vocês e falando aqui sobre lei, só para vocês saberem, né? Temos o Código de Defesa do Consumidor, Lei de Direitos Autorais, Constituição Federal e várias outras. Mas então, Felipe, se a nossa legislação ela não obriga que se faça contrato, por que fazer? Por que não apenas salvar, trocar mensagens, né, com o cliente ali pelo WhatsApp? São vários motivos, mas o primeiro deles é a falta de clareza. Numa conversa no WhatsApp, você não tem como estabelecer todas as regras, que não são poucas, que vão regulamentar esse jogo entre você e o seu cliente. Por exemplo, se lá pelo WhatsApp você apenas combinou o tipo de serviço que você vai fazer e as entregas que você vai fazer, e do outro lado, o quanto o cliente vai pagar e como ele vai pagar, pensa bem, faltou, por exemplo, uma regra sobre os seus direitos autorais, ou a utilização da imagem desse cliente. Sem contar que a simples conversa no WhatsApp, ela é muito dúbia, né? Pode gerar várias interpretações, e o objetivo do contrato é justamente o contrário disso. Fazer com que tudo seja muito claro para todo mundo. Que não dê margem para depois o cliente simplesmente chegar para ti e dizer, olha, mas não foi isso que eu entendi. Tem uma diferença entre o contrato e a mensagem no WhatsApp, que é um princípio. O princípio é como se fosse um pilar, é o que vai nortear essa regra. E esse princípio, ele tem um nome em latim. Você quer que eu fale ele em latim ou você quer que eu fale ele em português? Tá. É que se for falar em latim, vai ter que ter a pronúncia. E você acha que eu não me garanto na pronúncia em latim? Se quiser tentar. Tem uma diferença que ela é muito importante pra gente entre essa força da conversa no WhatsApp para o contrato, que é um princípio que existe na nossa lei. O princípio da força obrigatória dos contratos, que também é chamado lá no latim chato pra caralho, pacta sunt servanda. O que isso significa? As pessoas que assinaram esse contrato, você e o seu cliente, as regras que foram estabelecidas ali, elas vão ter força de lei entre essas duas pessoas. Ou seja, elas vinculam uma a outra para cumprirem as suas obrigações. Para ficar mais fácil da gente entender, vai vincular o fotógrafo a realizar o trabalho e cumprir os prazos, né, todos os deveres que foram estipulados para o contrato, e da mesma forma vai ter força de lei para o cliente de cumprir a obrigação dele, que vai ser pagar determinado valor, em determinado tempo, autorizar a utilização da sua imagem, enfim. Agora imagina só a força probatória de uma mensagem no WhatsApp, um print que pode ser sem muita dificuldade adulterado, para um contrato que tem uma certificação digital ou uma assinatura manuscrita. Para quem vai fazer o julgamento desse problema, é muito mais forte você ter o contrato. E é isso que vale na justiça brasileira. Quanto mais provas você tiver da tua boa-fé e que você cumpriu tudo que era sua obrigação, mais fácil é você sair de um possível problema que possa vir a acontecer. Já com os prints no WhatsApp, não funciona dessa forma. O que muda é que o contrato, por ele ser mais fácil de provar, ele vai te dar muito mais segurança. Segurança para o quê, Felipe? Para vários e vários riscos da não utilização de contrato. Vou passar aqui para mostrar para vocês. Primeiro clássico deles aí na nossa profissão, né? É o cliente que cancela em cima da hora. Pensa comigo que isso vai influenciar principalmente em duas coisas. A primeira, você, fotógrafo, videomaker, vai perder
a chance de trabalhar e ganhar dinheiro com aquela reserva daquela data, que mesmo sendo de um ensaio ou de um evento. Isso leva à segunda consequência. A reserva dessa data, ela vai ter valor. Então a gente precisa estipular no nosso contrato regras sobre esse cancelamento para que ele não seja unilateral. O que isso quer dizer? Vem apenas da vontade do cliente, para que ele simplesmente não venha e diga esqueci ou não quero mais. E aí você, que reservou a data, se programou, se organizou, não vendeu aquele horário, aquela data para outra pessoa, não fique coçando a bunda. O segundo risco da não utilização de contrato é o cliente pedir a mais daquilo que foi combinado e muitas vezes exigências que são até absurdas. Não, mas isso não acontece. Acontece sim. Vou dizer para ti, não só pela experiência atendendo outros fotógrafos como consultor jurídico, mas também como fotógrafo que está no estúdio aqui fazendo fotografia de família e evento há mais de 15 anos. Sim, tem cliente que eu não sei, sinceramente, se faz de tanso, muito sem noção, ou daqui a pouco tá querendo alguma vantagem aí, tirando uma com a tua cara. Eu não tô falando que todo mundo vai fazer isso. Vamos partir do princípio da boa-fé, que todo mundo é legal e vai honrar com a sua palavra. Mas não é uma questão simplesmente de se vai acontecer um problema ou não, mas de quando vai acontecer um problema. Porque o teu fluxo de trabalho começa a ser tão grande que é natural que algum cliente possa te exigir isso. Então o contrato vai te assegurar os limites até onde o cliente pode cobrar ou não. Se você falou que ia entregar número determinado de fotos, é isso que é direito do cliente. Se ele quiser fotos a mais, você pode cobrar por isso. E tô falando, inclusive, de alterações que muitas vezes são absurdas, no Photoshop, efeito especial e um monte de coisas que o cliente não tem noção de como aquilo é impossível. Afinal, ele não é fotógrafo, não é videomaker. Por isso o contrato vai facilitar essa comunicação para o cliente entender até onde vai o teu serviço, a tua edição. Outra coisa bem legal para comentar é sobre a exigência de todas as fotos e também de todos os arquivos brutos. Tem muitos fotógrafos que no seu modelo de negócio não entregam todos os arquivos brutos. Eu, por exemplo, só entrego isso em trabalhos que são muito específicos, mas não é comum eu fazer isso. Então, se o cliente, por acaso, perguntar para mim, Felipe, eu quero todas as fotos brutas, todos os arquivos. Eu posso colocar um valor nisso, mas mesmo assim eu não tenho a obrigação de atender esse pedido dele. Como artistas, tem muitos fotógrafos que entendem isso, de entregar o arquivo bruto como material que está inacabado. É como comprar uma panela de pressão e não entregar tampa. O artista quer entregar sua obra completa, então faz sim todo sentido estabelecer isso no documento. O uso indevido da imagem de quem vai ser fotografado. Outro risco que você está exposto caso você não use o contrato. Por quê? Porque a autorização do uso da imagem, ela deve ser expressa. Isso significa que, em alto e bom som, o cliente precisa anuir e concordar com a utilização da imagem dele. Não pode simplesmente ser assim, subentende-se que o cliente aceitou. Não, precisa estar lá muito claro, o cliente fulano de tal autoriza que eu use a imagem dele para os fins A, B ou C. A gente precisa ter muito cuidado, inclusive, quando fala na utilização da imagem das pessoas, porque esse é um assunto constitucional. E quando eu falo em cuidado, é porque esse tema, ele tem uma força tão grande pela nossa Constituição, que ele está lá num artigo, que é o artigo 5º, que fala sobre os direitos fundamentais da pessoa. É um direito que está ligado à personalidade humana. Ele está ligado, inclusive, aos direitos humanos, da privacidade, honra e imagem. Então você não pode simplesmente sair utilizando fotos fotografados por você sem a autorização deles. Clicar a pessoa não significa que ela autorizou você a publicar essa imagem. São dois momentos distintos. O cliente pode ter te contratado para você produzir uma imagem para ele. Ele tem o direito de dizer se ele quer que essa imagem seja exposta, publicada ou não. Não é o fotógrafo que decide isso, porque não é a imagem do fotógrafo, mas sim do cliente. Não misture com
Isso é diferente de direito autoral, tá? Direito autoral a gente está falando sobre os direitos que o fotógrafo tem sobre a obra. São direitos que estão ligados a quem produziu a imagem, ao fotógrafo. Antes a gente estava falando dos direitos da pessoa fotografada, que está do outro lado da câmera, beleza? Outro risco é você ter que pagar por despesas que não tinham sido previstas, né? Esses extras, como por exemplo, um deslocamento, uma diária, a entrada em algum lugar para fotografar. Se você não estipula isso antes, adivinha quem vai pagar o pato aí? Você. Por quê? Porque é seu dever deixar isso de forma clara. O Código de Defesa do Consumidor fala sobre isso. Outro risco que eu acho que vocês nunca devem ter passado, tomar um calote. Receber muito depois do prazo. No bom português, né? Lidar com veiaco. Não tem essa expressão na tua terra? Não, sério? veiaco é muito mágico. Não, veiaco é quem deve não paga. Além de estabelecer os valores com os prazos de pagamento e a forma como isso vai ser feito, é muito importante também colocar regras em caso de inadimplemento, ou seja, falta de pagamento. Porque se eu não coloco uma sanção, uma penalidade para a pessoa que não paga, fica muito simples e confortável para ela, então eu não vou pagar. Agora, se você já diz lá no seu contrato, se você não pagar, acontece isso, meus amigos, com certeza a pessoa vai pensar 2 vezes antes de não te pagar. Outro risco é a quantidade de alterações que serão feitas. Essa aí é legal para quem trabalha principalmente com filmagem ou com diagramação de álbuns. Senão fica aquele trabalho eterno que o cliente fica pedindo várias vezes alterações e aquele trabalho começa a se tornar muito caro. E você vai ficar pagando para trabalhar, achando que... E aí o cliente pode simplesmente alegar e dizer, eu ainda não gostei. Então estabelecer limites para isso não é nada ilegal, muito pelo contrário, demonstra o seu profissionalismo, o respeito que você tem com o seu trabalho e sua arte, com o seu cliente também. E aí agora sim vamos falar sobre os direitos autorais, porque é um direito que está ligado a nós como artistas, a nossa paternidade daquela obra, né? Então todo aquele que produz uma imagem que advenha da criatividade humana é detentor de direitos autorais. Aquela foto bonita que você fez, ela precisa ter uma certidão de nascimento e lá constar o nome do pai. E como funciona essa certidão de nascimento? Atrelando o nome do fotógrafo à sua obra, ou com o seu nome lá na própria foto, ou a gente pode trazer para o digital, marcando a pessoa, colocando lá um íconezinho de câmera e escrevendo quem fez essa foto. Por isso que a gente também deve, essa é uma dica legal, entender que a diferença entre uma foto com marca d'água e uma foto com a sua assinatura. A assinatura é um direito seu por lei, você pode colocar o seu nome atrelado à obra. A marca d'água, aquela que atrapalha o entendimento, que muitas vezes a gente coloca em cima de uma foto que não foi tratada ou que o cliente não pagou por ela, é outra coisa. Outro risco que talvez tenha acontecido com muitos de vocês é o cliente, anos depois, pedir essas fotos novamente para você. A lei não diz que você tem que guardar por esse tempo as fotos, você pode estipular isso em contrato. Caso não tenha, pode sim valer o prazo prescricional e aí é muito mais prejudicial para você. Afinal de contas, tem toda uma responsabilidade de armazenar isso e quem é fotógrafo profissional, videomaker profissional, sabe da importância de ter backup, serviço em nuvem, HDs e um monte de coisas que podem tirar o nosso sono e que podem consumir boas moedinhas do nosso bolso. Outra coisa é que bons clientes procuram bons profissionais e muitos, para não dizer a maioria, irão com certeza pagar a mais para um fotógrafo que passe segurança para ele. Ninguém quer contratar um serviço e continuar desconfiando que vai acontecer algum problema, ou até mesmo que aquela pessoa não é séria. Então fazer contrato demonstra total profissionalismo e gera muito mais empatia e confiança na pessoa que está te contratando. Não usar contrato, caso isso venha a virar um processo judicial, vai trazer muito mais custas e despesas para você. Afinal de contas, o dever de organizar o negócio como empreendimento
é seu. Você não pode jogar essa responsabilidade simplesmente no consumidor e dizer que, não, era o cliente que deveria ter entendido isso, era o cliente que deveria ter mandado o contrato para eu assinar. Isso funciona só na tua cabeça. Por quê? No Código de Defesa do Consumidor e no Código Civil é diferente. A responsabilidade do negócio é do empreendedor, é do fornecedor, do fotógrafo, do videomaker. Obrigado, Amanda. E como o contrato pode proteger você de todos esses riscos aí? Porque ele dá transparência, ele vai evitar aqueles mal entendidos e até mesmo aqueles subentendidos. Vai te trazer muito mais profissionalismo e autoridade, diferenciando aquele fotógrafo amador, o primo que edita lá no quarto dele, de quem é profissional de verdade e, por óbvio, usa contrato também. E aí eu vou falar principalmente para você que acha que contrato assusta o cliente. Se a pessoa fica assustada em assinar um documento que estabelece as regras e as obrigações de todo mundo, que é bom para todo mundo, o que custa então assinar as regras do jogo? Qualquer pessoa séria vai assinar e vai dizer sim, pode confiar que eu realmente vou fazer tudo que está escrito aqui e eu estou dizendo que aceito isso. Agora era a hora de usar aquele meme do Batman e do Robin, que ele dá uns tapas assim e fala, o cliente não foge de contrato, não usa contrato, pá. Nada a ver também. Assinar contrato traz garantia para o seu próprio cliente de que você vai honrar com os direitos e os deveres que estão ali naquele documento. É bom para ele tem muito mais segurança que vai receber aquilo que vocês combinaram. E é bom para você, que também vai ter segurança de não encontrar um veaco que te dê um calote. Além de todas as outras inúmeras regras que vão ser estabelecidas ali. O contrato vai gerar muito mais confiança para a pessoa, inclusive investir mais, pagará mais por isso. Imagina que você vai comprar um carro, e aí o vendedor te mostra duas opções. Um carro que custa 50 mil e outro carro que custa 60 mil. O de 50 não tem airbag, o de 60 tem. Você não vai pensar duas vezes antes de simplesmente investir no mais barato e vai ver como esse dá muito mais confiança e proteção para você? A gente investe mais quando se sente confiante naquilo. Nada pior também do que você ter que resolver atrito, muitas vezes até discussão com o seu cliente por falta de regras bem estabelecidas. Se o cliente exige de você uma entrega muito mais rápida do que foi prometido, você não precisa nem ficar justificando para ele, porque antes já tinha sido combinado que o prazo era de tantos dias. Isso vai evitar muita briguinha e ruído com o seu cliente, vai por mim. Isso tudo vai fazer com que você tenha um estado emocional de muito mais tranquilidade, de paz, menos estresse, menos ansiedade e muito mais qualidade de vida. Inclusive, para você poder se preocupar com as coisas que você mais gosta de fazer, que é provavelmente estar com a câmera na mão clicando ou filmando e não tendo que resolver esses ruídos e essas briguinhas com o cliente pela falta de contrato. Agora que você já entendeu como um contrato ele é indispensável para a sua profissão e para o seu negócio, deixa eu te falar o melhor de tudo isso. Tem como você fazer contratos sem juridiquês, que todo mundo vai entender de uma forma muito fácil, é rápido, facinho de preencher, você faz em menos de 3 minutos com 3 passos simples, que é escolher o modelo certo, preencher com seus dados e enviar para o cliente assinar, e que são visuais, ilustrados. Sim, eles têm validade jurídica. Foram desenvolvidos por mim, que aliei aí todos esses anos de experiência no campo de batalha com a câmera na mão, todas as centenas de consultorias que eu já fiz para fotógrafos e grandes players do nosso mercado e toda a base jurídica como advogado especializado nessa área. É profissional de verdade mesmo ou quer se profissionalizar? O link está aqui na descrição, você não pode ficar sem esses modelos de contrato visual, hein? E ó, como bônus, eu vou te mostrar agora como o contrato, ele também é uma ferramenta de venda, de percepção de valor pelo seu cliente, e não um mero empecilho burocrático. Principalmente se a gente está falando da utilização desses modelos de contrato visual. Quem apresenta um bom documento, bonito, fácil de entender, transmite muito mais autoridade e muito mais confiança, fazendo com que, inclusive, os clientes paguem a mais por isso, porque o valor percebido por eles é muito maior. Não se trata apenas do serviço de clicar e entregar uma foto.
mas de toda uma experiência que você proporciona desde o momento da venda, do fechamento até a entrega final. Tem muita gente que paga e paga bem para ter uma experiência melhor. Aliás, se você quer com o tempo aumentar o seu valor, você deve se preocupar também com essa percepção de valor do seu cliente, tá? Enquanto muitos clientes continuam confiando apenas na palavra, no boca a boca, você já traz um diferencial de mercado como profissional entregando contrato para eles. Sai dessa figura de fotógrafo amador e se posiciona como fotógrafo empreendedor. Não, aqui o negócio é sério. Eu sou uma pessoa séria. Você não precisa nem dizer pode confiar, porque o cliente já vai confiar na entrega do seu contrato. Você se diferencia inclusive dos seus concorrentes. E o mais legal disso é que te posiciona como solução dos problemas e não como risco. Afinal de contas, você vai mostrar para o seu cliente que aqui não tem pegadinha, não tem surpresa. Tudo que você está fazendo com ele é dizer, é claro, compreensível e justo. Então, turma, resumindo, não, a lei não exige, não obriga que você utilize contrato. Mas o mercado mostra completamente diferente disso. Se você é estratégico e empreendedor de verdade, você vai querer diminuir os seus riscos e gerar uma percepção de valor muito maior para o seu cliente. Então, sim, fazer o contrato é indispensável para você que é videomaker e fotógrafo profissional. Não adianta encontrar justificativas na burocracia. Se alie a ela. Faça com que os seus contratos eles sejam compreensíveis, visuais, te protejam, tragam clareza e principalmente sejam um acelerador das suas vendas. Agora, se você aprendeu aqui comigo, gostou desse nosso bate-papo, não esqueça de se inscrever no nosso canal e me contar aqui nos comentários se você também acha importante usar contratos e se já está usando. Além, é claro, de dar aquela motivada para eu continuar fazendo esses materiais aí para vocês. Por isso, até o próximo vídeo. Tamo junto!